Oi gente, eu sou a Camila Nogueira e esse é o canal Maquiadora Míope. Hoje eu vim aqui para dar algumas dicas para vocês sobre lavagem de pincéis e mostrar como que eu faço para lavar os meus pincéis, tá? Eu tenho algumas dicas para dar para vocês antes de começar a lavagem. A primeira dica é: nunca deixem os seus pincéis sujos por muito tempo, porque isso vai acumular bactérias e vai também tornar aquela sujeira ali no pincel mais difícil de ser retirada, porque o produto, por exemplo, se for uma base, ela vai estar mais dura, mais ressecada. Então, vai ser um pouco mais difícil de tirar. Então, no meu caso, eu não deixo pincéis sujos por mais de um uso. Então, eu não uso o pincel depois que ele já tá sujo, já sempre lavo antes de usar novamente. A segunda dica é: sempre que você lavar os seus pincéis, mantenha eles nesta posição, gente. Não se deixa pincéis secando assim, tem que ser sempre assim. Porque o que acontece? A água, mesmo que seja pouca, se você deixar ele nessa posição, ela vai descer para essa parte metálica e é aqui que tem o restante das cerdas, é onde elas estão presas. Então, se acumular água aqui, vai ficar úmido e vai começar a apodrecer a madeira do cabo. E aí, o que vai acontecer? As cerdas vão começar a soltar e você perde o seu pincel, tá certo? Então, sempre deixe os pincéis para secar assim. Terceira dica: controle o gasto de água na hora de lavar os seus pincéis. Eu falo isso porque é uma coisa que me incomoda. Eu já vi muitos e muitos vídeos de pessoas lavando os pincéis, colocando o pincel lá embaixo da pia, aí abre a torneira, né, para enxaguar o pincel. Mesmo que a pessoa abra pouco a torneira, ou que ela abra só um pouquinho, assim, tipo, abra e depois já feche, ali vai uma quantidade grande de água embora. Então, eu bolei um método de lavagem de pincéis que você não vai precisar ficar em pé lá na pia para lavar, né? Já é o primeiro benefício. E segundo, você não vai gastar tanta água para lavar os seus pincéis. E terceiro, ainda faz com que os pincéis sequem mais rápido. Ficou curiosa para saber como é? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que eu lavo os pincéis. Para a lavagem, vocês vão precisar de 2 vasilhas. Podem ser 2 copos também, tanto faz. Vou também usar um sabão de barra, um sabão de banho mesmo. Esse aí tá feinho, mas é por causa da maquiagem. Também vou precisar de uma superfície para esfregar os pincéis. Eu vou usar esse tapetinho aí eu ponho ele dentro de uma vasilha para não fazer sujeira. Vou precisar de sabão líquido. Esse aí eu comprei bem baratinho no supermercado, acho que foi uns R$5 só. E também vou usar uma toalha. A vasilha, uma delas, eu vou encher bastante de água. E a segunda vasilha, eu vou colocar só um dedinho de água, bem pouco mesmo. Nessa segunda vasilha, que tem menos água, eu vou colocar o sabão líquido. Não tem uma quantidade certa, eu coloco um tanto. Aí eu já vou começar a lavar o meu primeiro pincel. Vou pegar um pincel que tá sujo de pó, é uma sujeira um pouco mais fácil de sair. Então, eu vou direto com ele na água com sabão. Passo ele na água com sabão e já vou direto na superfície, no tapete, para lavar. Vou fixar ele aí para não ficar saindo do lugar. E vou continuar esfregando o pincel. Quando você esfrega o pincel e vê que ele tá soltando uma espuma branca, é sinal que o pincel tá limpo, não precisa de ficar esfregando tanto assim. Então, como eu vi que o meu pincel já tá limpo, eu vou espremer esse pincel assim entre os dedos para sair o excesso de água e sabão. Aí eu vou mergulhar ele aí nessa água limpa, para poder tirar o excesso, tirar o restante dos resquícios de sabão. Vou espremer ele de novo nos meus dedos e olha só, ele tá limpinho. Aí eu já deixo ele num cantinho virado de cabeça para baixo. Aí, continuando, o meu próximo pincel vai ser um pincel de base, que é uma sujeira um pouco mais complicada de sair.
Eu vou molhar ele na água com sabão, né? Sabão líquido, e começo a esfregar. Essa primeira esfregada aí é só para tirar o excesso. Depois, eu vou molhar ele de novo e vou passar ele no sabão, nesse sabão de barra. Eu costumo usar esse sabão quando a sujeira tá mais difícil de sair. Aí vou e esfrego de novo. Ó, esfrego bastante. Quando eu ver que a espuma ficou branca, é porque o pincel já tá limpo. Vou fazer a mesma coisa, vou espremer o pincel, dou aquela verificada se tá tudo limpo, espremo, aí vou enxaguar. Sempre pincel de base eu enxago um pouco mais, porque eles são um pouco mais densos. Então, enxago e espremo. Dou sempre a conferida se as cerdas estão limpas. Se eu ver que o pincel está muito molhado, eu uso a toalha. Aí eu espremo o pincel na toalha para sair o excesso de água. E já reservo lá de cabeça para baixo também. Agora eu vou dar uma dica para vocês de como limpar, como lavar um pincel que já está duro. Por exemplo, pincel de delineador, pincel com delineador em gel. Ele sempre fica bem durinho. E esse pincel, não tem como a gente ficar esfregando ele muito, senão as cerdas abrem. Aí não dá para ficar usando ele de novo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha placa, pegar um pouco de diluidor, vou pingar o diluidor na minha placa. Não precisa ser muito, só um pouquinho, ó, e já vou passando o pincel aí nesse diluidor, que o produto que tá no pincel vai começar a soltar, vai começar a amolecer. Olha só. Feito isso, passei o pincel no diluidor, eu tenho duas opções, porque eu vou precisar de lavar ainda o pincel, né? Então, o que eu vou fazer? Esse pincel eu vou ter que esfregar ele no sabão, de todo jeito, no sabão de barra. Aí eu posso esfregar as cerdas dele no dedo mesmo, na mão, ó, desse jeito assim, para as cerdas não abrirem, para ir soltando o restante de produto, ó. Vocês estão vendo que a minha mão ficou até suja. E tem uma segunda opção. Eu posso esfregar ele aí nessa superfície, ó, na superfície mais juntinha, e virando ele de lado. Eu não posso esfregar o pincel muito forte aí no tapete, senão vai danificar as cerdas. Vi que lavou, que saiu a sujeira, vou molhar ele na água limpa. Vou verificar se tá tudo limpinho, ó. Passo ele na toalha, não soltou mais produto nenhum, o pincel tá limpo. Vou reservar ele de cabeça para baixo. Agora, eu vou lavar um pincel grande de pó. Isso vale também para pincéis de blush, também para pincéis de sombra. Eu vou molhar ele na água com sabão, vou esfregar, não precisa preocupar tanto com esse tipo de pincel, pode esfregar um pouco mais forte. Vou esfregando aí, ó, no tapete e tiro o excesso do sabão. Se precisar, molho de novo e esfrego mais um pouco para garantir que o pincel ficou limpo. Eu vou esfregar até a espuma ficar branca, conforme vocês estão vendo aí. Vou tirar o excesso e aí vou molhar o pincel lá na água limpa para enxaguar. Geralmente, pincéis maiores, eu costumo enxaguar várias vezes. Eu mergulho na água, espremo, tiro o excesso, vejo se tá limpo. Se ainda tiver sabão, vou, molho de novo e enxago. Vocês estão conseguindo ver que o vidro que tem mais água, a água praticamente nem mudou de cor, porque o que tem lá são só o restante do sabão que estava no pincel. Ó, pincel limpo, vou reservar. Aí, terminei de fazer a limpeza, né, de lavar os pincéis, ou quando eu ver que a água tá começando a ficar escura, qualquer uma dessas águas, né, ou do vidro menor, do maior, ou esse da vasilha, eu vou lá e troco. Outra coisa muito importante, gente, é sempre limpar o cabo dos pincéis.
é uma coisa que muita gente acaba esquecendo. Então, como que eu faço? Eu pego um lenço demaquilante, borrifo o álcool 70 no lenço e vou e esfrego nos pincéis. Se você não tiver lenço demaquilante e quiser usar só o álcool, não tem problema. Mas uma coisa que vocês têm que lembrar é que não adianta só borrifar o álcool. Vocês têm que esfregar a superfície. O álcool 70 não vai fazer efeito se ele não tiver aquela fricção, não for esfregado, certo? Não dá para ver aí no lenço aqui pelo vídeo, mas o lenço ficou sujo, ficou assim uma sujeirinha de leve. Então, é uma coisa que muita gente ignora. Aí, depois que os meus pincéis estão limpos, eu vou pendurar eles para secar. Eu uso um cabide e aquelas liguinhas transparentes de penteado. Aí, eu vou pegar a liguinha, eu ponho ali no cabo do pincel, ó. Passo por trás do cabide e prendo o pincel do outro lado. Olha só, eu dou a volta com essa liguinha e prendo o pincel. É muito simples e muito tranquilo esse jeito de deixar os pincéis. E não tem problema, pode sacudir, ele não cai. Você pode pendurar no varal, tá? Não tem problema nenhum. Olha só o jeito que fica. Bem presinho e seguro. Então, gente, esse foi o vídeo de como lavar os pincéis, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou se querem fazer alguma sugestão, pedido de vídeo, deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, @maquiadoramilpe. É isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!